Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que você esteja gostando do meu canal. Já de antemão eu peço para você, se inscreva no meu canal. Eu preciso de você inscrito no meu canal. A gente tem que atingir um número de mais de 10 mil pessoas, por isso eu preciso sempre que você esteja assinando o canal. Toque o sininho, colocar alguma coisa interessante no canal e enviar uma mensagem para você poder saber exatamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Nosso objetivo é te dar crescimento, é te dar uma evolução mental, uma evolução como pessoa, uma evolução espiritual também, porque a gente sabe que o espírito controla as emoções. Vamos dar aqui um conselho aqui, alguns conselhos do apóstolo Pedro, baseado no que ele aprendeu com Deus sobre medo. Como é que a gente pode trabalhar a questão do medo na nossa vida? Então a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6 até o versículo 9, a Bíblia diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui sobre essa questão do texto. O apóstolo está dizendo o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele lhe exalte. Primeira coisa, ele está dizendo o seguinte: nenhuma vitória é construída rápido. Nenhuma vitória acontece agora, ou nesse momento. Ela começa agora, mas ela não acontece agora. Por isso tudo é uma construção. Então ele diz: aguarde, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo, no tempo de Deus, na hora certa, a potente mão de Deus vai abençoar você. Então, primeira coisa que você precisa entender é que vencer o medo, vencer na vida, crescer, vencer obstáculos, evoluir, subir de nível, tudo isso é uma construção. E de que jeito você vai construir isso? Primeira coisa é humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Essa palavra grega aqui nos traz a ideia de aprendiz. Humilhar aqui não é o sentido de passar vergonha, mas é no sentido de ser simples para aprender. Então aquele que é um aprendiz, ele está pronto para receber as instruções, e a instrução é que nos leva ao nível de conhecimento necessário para o crescimento. Então, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus é aprenda com aquele que tem poder para te fazer crescer. Aquele que tem tudo que você precisa para te levar de um nível para outro nível. No versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Note, a gente está falando sobre medo. Por que você acha que Pedro não disse lance sobre ele todo o seu medo? Coloque sobre ele todo o seu medo. Por que ele não disse isso? Porque Pedro sabia exatamente que medo é uma consequência da ansiedade. O medo já é um outro estágio da ansiedade. Primeiro vem a ansiedade. Então ele fez certinho. Pedro está nos ensinando a colocar a origem do problema nas mãos de Deus, a colocar aquilo que te leva a ter o medo na mão de Deus. O que exatamente, gente, é o medo? O medo é uma preocupação que nós temos por alguma coisa que a gente percebeu que está saindo do controle. Então, uma preocupação ou uma interpretação sobre as incertezas da vida, que identifica um perigo, é que traz medo. A não aceitação dessa incerteza traz medo para a minha vida. Então o apóstolo está dizendo para a gente, lance sobre ele a sua ansiedade. E ele ao mesmo tempo está dizendo para a gente como é que se faz isso, porque não é fácil pegar a ansiedade não é uma coisa física que você pega e coloca em algum lugar. No seguinte ele vai dizer, sede sóbrios. Ele está falando sobre um argumento mental, ele está falando sobre um status mental. Ele sabe que lançar a ansiedade é um status da mente, é um jeito de trabalhar com a mente. Agora ele diz isso de uma forma muito interessante. Ele diz assim, sabendo que Deus tem cuidado de você. Então o que ele está dizendo é o seguinte, põe na sua cabeça, Deus tem cuidado de você. Isso aqui é lançar sobre ele a vossa ansiedade. Então, repetindo, eu colocar em Deus a minha ansiedade significa eu ter na minha cabeça que Deus está no controle das coisas. Então, se a ansiedade, o brotar dela, é a interpretação de uma incerteza, eu substituo incerteza pela certeza de que Deus está no controle. E isso é um trabalho da mente.
Deixa eu te explicar aqui uma coisa muito interessante. Como funciona essa questão do medo no cérebro? Como é que funciona isso? Você tem os sentidos, os 5 sentidos. Esses sentidos, ao receber um estímulo de ameaça, ele então manda um sinal para o sistema nervoso central, que recebe esse sinal e dispara 3 sinais automáticos. Um para o músculo, um para o sistema fisiológico, e aí é o sistema, a gente chama de sistema nervoso autônomo, e aí ele vai disparar fuga e luta, né? Porque aí ele vai preparar você para essa ameaça, então isso é fisiológico, e também para o sistema endócrino, que vai disparar então o hormônio, no caso a adrenalina e o cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai gerar também um fator cognitivo. Então eu tenho um sinal sendo liberado para 3 lugares ao mesmo tempo. Esses 3 sinais que saíram voltam de novo para o sistema nervoso central, mas já numa área que nós chamamos de subcortical. Não é dentro, lá no meinho do sistema nervoso, não, um pouco mais para cima, uma área mais elaborada. Essa área é chamada de ínsula. E essa área, ela é a responsável por pegar essas informações e fazer uma leitura rápida do córtex para saber se existem memórias que possam responder esse comportamento que vem em forma de pergunta para nós sobre o que fazer com aquilo ali. Quando ele não encontra essa resposta no córtex, ele então aciona o ACC, o giro do córtex anterior, que vai então disparar uma mensagem para uma área subcortical, para os núcleos, né, da base, que tem ali o hábito, que tem respostas que são habituais do organismo, dizendo o seguinte: olha, faça isso aqui ou faça aquilo ali. Então, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, aquilo ali é um hábito que já tem dentro de você. Se esse hábito estiver dentro de um padrão de sobrevivência, ele é disparado da amígdala, que é a área do sinal de alerta mais desesperador. Então, uma das outras coisas também que a ínsula faz, a ínsula que recebeu os sinais, é que a ínsula é chamada também de material me, ou eu material. Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: a minha razão, a minha espiritualidade, o meu cérebro executivo não recebe informação antes do sistema nervoso. Ele recebe primeiro. O nervoso vai começar a vir para mim quando isso acontece. Mas ele bate na minha ínsula, e quando bate na minha ínsula, é chamado de material me, ou eu material, ela está buscando, na verdade, a minha identidade. Ela está dizendo o seguinte: o que o Djalma pensa disso? O que o Djalma sabe dessa ameaça aqui? Se o Djalma tiver informações no córtex pré-frontal, nessa área executiva, que é um lugar onde fica a nossa espiritualidade, aí você vai entender o que eu estou falando aqui a respeito do que o apóstolo disse. Se a informação for fé, confiança, amor, compaixão, gratidão, perdão, tudo isso aqui, ou coisas que eu meditei, ou coisas que eu internalizei, que me gera confiança, tudo isso aqui está no córtex pré-frontal. Se a minha ínsula descobrir que eu tenho informações ali que podem me responder a esse perigo, a essa ameaça, ela não permite que o sistema nervoso assuma o controle, mas ela deixa então que a área pré-frontal assuma o controle. Aliás, a área pré-frontal tem sempre a preeminência, ela sempre tem a prioridade. Por quê? Porque ela é uma área recheada de dopamina, e a dopamina é sempre a prioridade do cérebro. O nosso cérebro nasceu para ser feliz e ter equilíbrio, e dopamina é o que produz isso. Dopamina é o hormônio da felicidade e do bem-estar. Então, quando o pré-frontal tem informações de fé, sem quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, Deus está no controle, é isso que o apóstolo está dizendo. Então, ela permite, né, o pré-frontal aciona uma atividade ou uma ação que domina o controle das emoções, toma o controle para ele e tudo vai estar bem com você. Então, escute o que o apóstolo diz novamente. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de você. E aí a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando que ele possa tragar. O que a palavra está dizendo aqui, quando fala sede sóbrios, não está falando só sobre questões de bebida alcoólica. Aqui também está inserido esse contexto, mas não é só isso. Ele está falando de sobriedade, está falando, haja com inteligência, haja com foco, saiba o que você está fazendo.
Quando você é espiritual, a sua mente está cheia das coisas de Deus, cheias de informações importantes. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você pôs a palavra de Deus na sua vida e na sua mente, pode ter certeza que o diabo que está ao nosso redor, ou não só a pessoa do diabo, mas todas as coisas ruins que ele conseguiu inserir na sociedade, que pode vir destruir você, tirar a sua paz, tirar o seu equilíbrio, tirar a sua tranquilidade, que vai bater contra você como ameaça, mas a tua mente vai estar sóbria, sua mente vai estar em Deus, sua mente vai estar firme. E ele diz que esse adversário não vai conseguir te neutralizar. E como é que você vai resistir a essas forças contrárias que vêm para nos desestabilizar? A Bíblia diz assim, versículo 9, terminando, ao qual resistis firmes na fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento é ter a certeza absoluta daquilo que você crê. Ter a certeza absoluta é botar na cabeça, botar na mente, é aprender, é guardar na sua mentalidade. Resista firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com todo mundo. Por que o apóstolo disse isso aqui? Porque tem muita gente que acha que elas têm a prioridade no reino das preocupações. Elas acham que tem a prioridade nesse sistema louco de perturbação mental que hoje a gente passa com tanta informação e tanta coisa ruim que acontece por aí. Você não tem essa prioridade, você não foi exclusivo das perturbações. Todos nós passamos pelas mesmas tentações, pelos mesmos problemas. Agora, ele está nos dando aqui um segredo. Enche a sua mente de fé, que é muito importante. Agora eu quero acrescentar alguns segredos meus também. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: o medo ele é instintivo, biológico e cultural. O medo ele nasce com você por padrões que os seus pais, os seus avós construíram mentalmente, e ele vai nascer com você nas preocupações que já vem nos seus cromossomos e vai estar dentro do seu DNA. Também ele é cultural. Você também absorve o medo e a ansiedade e o pavor das pessoas. Por isso que ultimamente, com o negócio do coronavírus, você tem que tomar cuidado com o que você assiste, porque tem programas de televisão que só falam das coisas ruins. Está morrendo tanta gente, está morrendo tanta gente, está morrendo tanta gente. Isso não te gera fé, só te gera preocupação. Lógico, você tem que tomar cuidado. Isso abaixa a sua imunidade e te deixa mais exposto ainda, aumentando sua situação de risco. O medo é muito importante para nós, porque ele é um fator de sobrevivência. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte: o medo ele é neurofisiológico. Se ele é neurofisiológico, é porque as informações estão nos seus neurônios no cérebro, mas ele descarrega num comportamento, né? Descarrega dentro do corpo, como eu já expliquei. Bom, se ele é neurofisiológico, que resposta eu preciso dar a esse organismo? Bom, se ele é neurofisiológico, a resposta que eu tenho que dar também é neurofisiológica. Então, se eu tenho input de ameaça, eu tenho que dar uma resposta de confiança, ok? E aí vamos começar aqui a explicar para você o que é que pode ajudar você. Primeira coisa, quando você tem medo de alguma coisa, você tem que identificar que você tem medo e aceitar essa incerteza. Aceite que o mundo não é feito só de coisas que você tem o controle. Você inevitavelmente vai se deparar com algumas situações de descontrole na vida. Então aceite isso e não absorva isso como um veneno. O que é um veneno? É um excesso de informação. A primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte: olha, eu aceito que tenho esse problema, eu aceito que tenho esse medo, e uma vez identificado eu vou encontrar um padrão de pensamento contrário a esse que eu tenho. Segundo lugar, se ame. Se ame. Primeiro, anote. Segundo, se ame. Ame-se a si mesmo. A Bíblia diz: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar para amar o próximo. Você sabia que a maioria dos medos são sociais? A maioria dos medos são sociais. Medo de não ser aceito, medo de não ter o que o outro tem, medo de ser olhado como um perdedor, medo de, sei lá, de perder alguma coisa para alguém, medos e medos e medos sociais. Passe a se amar, isso é muito importante. E com esse aspecto de que você se ama, seja gentil consigo mesmo. Não fique dizendo: eu sou um idiota mesmo por ter medo, eu sou tão sensível, eu sou tão fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, se ame, seja gentil com você. Percebeu alguma deficiência? Se ame, porque Jesus te ama. Você é alvo do amor de Deus, você é alguém
que Jesus é apaixonado e ele morreu naquela cruz para que você pudesse vencer. O medo precisa de um ambiente de instabilidade e o ódio a si mesmo traz instabilidade emocional. Outra coisa importante para te ajudar, cerque-se de pessoas positivas e principalmente aquelas que já venceram aquilo que você quer vencer. Cuidado, porque como o medo é cultural, você pode estar se cercando de pessoas que têm medo de muitas coisas. E como nós temos neurônios espelhos que copiam o comportamento dos outros para a gente estar inserido naquele ambiente, ser aceito, você precisa estar procurando pessoas que sejam pessoas que de verdade tenham vencido o medo, que sejam pessoas mais fortes que você, que sejam pessoas que não tenham medo daquilo que você tem medo. Você está doido para andar na montanha-russa, mas está junto com pessoas que só têm medo. Ai, que não vai soltar, o parafuso vai sair. Já soube de gente que saiu voando dessa montanha-russa aí. Você nunca vai andar de montanha-russa porque você está aceitando o medo que aquelas pessoas têm. Outra coisa muito importante, a frequência neurológica, ela é muito importante para que o medo se estabeleça. O que eu estou dizendo? Já foi estudado o cérebro humano e percebido que pessoas que têm uma frequência muito agitada do cérebro, elas mais rapidamente absorvem o medo e descarregam fatores de desestabilização. Então, se você quiser ser uma pessoa que recebe uma ameaça de forma mais tranquila e sabe lidar com isso, tem que baixar a frequência do teu cérebro. E como você faz isso? Oração e meditação, coisas que a Bíblia manda você fazer constantemente. Orai sem cessar e medita na palavra do Senhor, medita nessa lei, de dia e de noite, diz a palavra. Meditar e orar são duas coisas importantes para que o nível de frequência neurológica baixe e você possa então ter reações muito mais simples, muito mais rápidas e muito mais fáceis. Tá certo? Se você, depois eu quero que você procure o meu estudo sobre medo. Eu tenho um estudo sobre medo aqui mesmo no meu canal do YouTube e você pode procurar esse estudo sobre medo, vencendo o medo e assumindo o controle. Lá eu vou te mostrar como é que funciona o cérebro de uma pessoa que ora e de uma pessoa que medita. Ora e medita. Se você faz parte do meu clube clube da QS, você então certamente já estudou sobre isso. E aí eu mostro sobre como é que uma mente ou um cérebro que tem a prática da meditação, ele é um cérebro mais preparado para receber os impactos e saber lidar com isso. Tanto a meditação quanto a oração reduz a atividade do lobo parietal superior, póstero superior, e isso vai te ajudar bastante. Outra coisa muito importante para finalizar é que você precisa melhorar as suas conexões. Não só o ambiente que você trabalha, mas também as conexões que você faz. Então preste atenção. Procure estar em ambientes, principalmente aqueles ambientes de trabalho, ambientes familiares e tal, onde você perceba o seguinte: pessoas que te tratem justamente. Pessoas justas, um ambiente justo. Porque tratamentos injustos perturba muito a mente da gente e atrapalha muito. Um ambiente onde você seja querido, um ambiente onde você seja amado, um ambiente onde você seja aceito e respeitado com as suas diferenças, o seu jeito de ser. Um ambiente onde você seja compreendido, onde você seja aceito. Procure estar em ambientes assim. Se você fizer essas dicas todas que eu te dei, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa extraordinária, você vai ser uma pessoa abençoadíssima e você vai melhorar muito o seu status mental para ser uma pessoa com menos ansiedade, com menos medo, para viver uma vida mais tranquila e na paz de Cristo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar aqui, disparar as curtidazinhas e de apertar o sininho para que você seja notificado toda vez que eu gravar um vídeo legal aqui. Vamos colocar esse vídeo aqui com muitas curtidas. Eu quero aqui mais de 1000 curtidas nesse vídeo e você pode me ajudar nisso. Tá? Indique esse vídeo para outras pessoas, pega o link aqui, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente vivendo crises que podem ser amenizadas se você compartilhar esse vídeo agora. Faça isso. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.